Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Fé no caminho ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria. Palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Graça e paz, meu irmão e minha irmã, é uma alegria nós podemos nesta noite de domingo, domingo mais do que especial, onde celebramos o dia da escola dominical, poder nos ajuntarmos para adorar ao Deus da vida, ao Deus que, por meio do seu amor e da sua graça, manifestou a palavra dele, para que nós pudéssemos aprender a amá-lo, respeitar e caminhar segundo a orientação dessa palavra que é viva, é poderosa e é eficaz. Eu quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 19, que fala exatamente da excelência da criação e da palavra de Deus. Nos diz assim, Salmo de número 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs o Senhor uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, neste domingo onde celebramos o dia da escola dominical, esse texto que fala da excelência da palavra de Deus, porque nós temos na escola dominical o privilégio de aprender a palavra do nosso Deus. Como a canção que nós acabamos de ouvir, né? A escola dominical é fé no caminho que ajuda a caminhar. É oração, é comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de noite e de dia, disposto a andar. É Deus sempre conosco. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Escola dominical, na vida, é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente, é tradição, é compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar a nossa história. Jesus quer transformar a sua história. Meu irmão e minha irmã, não perca a oportunidade e o privilégio de frequentar a melhor escola, a escola dominical, onde nós aprendemos sobre esse Deus vivo que nós adoramos. E nós vamos adorar a este Deus neste momento, ouvindo um louvor que diz assim, que Deus está no templo. Ele está no templo. O templo somos eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus está no templo para receber adoração. E como é bom nós sabermos o Deus a quem nós estamos adorando. Nós conhecemos a palavra, aprendemos desta palavra, aprendemos deste Deus por meio desta palavra. Por isso nós adoramos ao Deus que nós sabemos, ao Deus que nós conhecemos. Vamos declarar: Deus está no templo. Deus está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos, reverentemente, servos consagrados.
certeza de que Deus está no templo, Cristo está no templo. É a oração que nós acabamos de cantar. Nós vamos então fechar os nossos olhos e adorar a esse Deus que está presente entre nós. Pai de amor, graças te damos por este tempo precioso de comunhão, de poder estar na tua presença, te adorar, louvar, glorificar e bendizer o teu santo nome. Que a tua graça, Senhor, nos revista nesta noite, que o teu Espírito Santo fale a cada mente, a cada coração, que o Senhor receba no teu trono de graça a adoração do teu povo. Obrigada, Deus, pelo privilégio que nós temos de saber o Deus a quem nós estamos adorando. O Deus poderoso, o Deus criador, o Deus salvador, o Deus que é Senhor dos céus e da terra. Obrigada, Deus, por este privilégio. Obrigada pela vida da escola dominical, onde podemos aprender da tua palavra e que a tua graça nos ajude a colocar em prática aquilo que de ti temos aprendido. Fala conosco nesta noite, recebe a nossa adoração. É a oração que fazemos e já agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. E nessa certeza que nós estamos na presença desse Deus poderoso, esse Deus está conosco, Ele está no templo, nós vamos ter esse tempo de confissão de pecados. Nós sabemos que às vezes nós temos dificuldades para estar na escola dominical. Nós vamos ouvir um cântico que fala sobre isso, né? Das dificuldades que a gente tem num domingo de acordar cedo, no domingo ali se está chovendo, então aí a gente não quer acordar cedo mesmo. Se está sol, a gente pensa em ir para outro lugar e muitas vezes nós cometemos a falha de abrir mão da escola dominical para estar em qualquer outro lugar. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a estarmos dando a prioridade por aprender da palavra do Senhor nesse espaço tão significativo, nesse espaço missionário que é o espaço da escola dominical. E eu quero ler com vocês o texto, a continuação do texto do Salmo de número 19, versículo de número 11, nos diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a guardar a palavra do Senhor, aprender a palavra do Senhor e ter desejo por aprender mais e mais essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Vamos orar então silenciosamente ao Senhor? Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você.
escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Amém. Louvado seja Deus que ouve a nossa oração e atende ao nosso clamor. Feche os seus olhos, vamos orar em voz audível, confessando e arrependendo dos nossos pecados. Pai, na Tua presença nós nos prostramos, ó Deus, reconhecendo que somos falhos, que carecemos da Tua graça, carecemos da Tua misericórdia, Pai, e clamamos que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar a cada dia mais e mais a termos amor pela Tua palavra e o desejo, ó Deus, por conhecer-Te, ó Deus, e prosseguir em Te conhecer cada vez mais. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia Te buscar, ó Pai, a ter, ó Deus, amor pela Tua palavra, a ter este entendimento que o salmista teve, ó Pai, que a Tua lei é perfeita e ela restaura a nossa alma. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos Te pedir perdão, na certeza que do Senhor nós recebemos o perdão, recebemos a salvação. Caminha conosco, é a oração que nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A proclamação de perdão encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que era um versículo que todo final de escola dominical nós proclamávamos quando chamava a nossa classe, né? Cada classe tinha a oportunidade de falar um versículo, um texto, e a classe que eu fazia parte, nós falávamos este versículo: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Assim seja sobre as nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Amém? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Que alegria, perdoados e perdoadas, nós podemos louvar ao Senhor. E uma das maneiras gostosas que a gente tem para louvar ao Senhor é trazer até o altar o nosso dízimo e a nossa oferta. O salmista, ele nos disse de uma forma bem interessante no versículo 10, que a palavra de Deus ela é tão desejável, ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. E ele termina o Salmo 19 dizendo assim no versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos pensar assim como o salmista e agir como o salmista. Desejar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Desejar, porque por meio dessa palavra nós estamos nos aproximando mais e mais do Senhor, né? Ela é mais desejável do que o ouro. E a gente vê hoje muitas pessoas desejando ouro, desejando riquezas, desejando bens materiais, e tudo isso é perecível. Mas a palavra de Deus não, ela permanece para sempre, ela não é passageira, ela é eterna. Por isso que seja o desejo do nosso coração buscar a palavra de Deus acima de todas as coisas. E aí ele vai dizer no versículo de número 14, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor. Aquilo que melhor nós podemos oferecer ao Senhor são as palavras do nosso coração, cheias da inspiração da própria palavra de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nós possamos entender que dizimar, que ofertar é um ato de fé. Essa fé vem por conhecer a palavra do Senhor.
que você tenha no seu coração esse desejo de ofertar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, mas mais do que o dízimo e a oferta, que o desejo do teu coração seja de ofertar palavras da tua boca e meditar do teu coração agradáveis ao Senhor. Pegue o seu envelope de dízimo nesse momento, nós vamos apresentar diante do Senhor, colocar aquilo que nós ofertamos, consagrando ao Senhor. Oremos. Pai de amor, diante do Senhor nós apresentamos os dízimos, as ofertas, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que nós temos colocado no teu altar, que o Senhor possa receber, ó Deus, no teu trono de graça, Senhor, como aroma suave, que cada valor, ó Deus, que tem sido depositado possa redundar em bênção na vida da tua igreja, possa alcançar famílias, pessoas com a tua palavra, que o Senhor dê sabedoria, administração, ó Deus, a tesouraria, a liderança dessa igreja, para entregar esses recursos, ó Deus, para que o teu nome seja anunciado, para que a tua palavra alcance e transforme vidas. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, aqueles que passam por dificuldades financeiras, que passam por desemprego, que o Senhor, ó Deus, entre com o teu sustento, com a tua mão de poder, trazendo, Senhor, a bênção, ó Pai, da provisão sobre cada lar, sobre cada família. Muito obrigado por essa alegria, que nós possamos como igreja, ó Pai, além de depositar o nosso dízimo e oferta como expressão de fidelidade, que nós possamos também, ó Deus, ter palavras na nossa boca e meditar no nosso coração agradável ao Senhor. Muito obrigado por este tempo de ofertório, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E dentro dessa temática da escola dominical, como um louvor, nós vamos ouvir um histórico, um vídeo, nós vamos assistir um vídeo curto, que vai contar para nós de forma resumida a história da escola dominical. Vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a nossa história? A história da escola dominical. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão em Savannah, na Geórgia, em 1737, começou um trabalho de ensino bíblico para crianças. John Wesley foi um precursor da escola dominical e ele dizia que Deus começa a sua obra com as crianças, sempre incentivando aos seus pregadores que ensinassem a palavra de Deus para as crianças. A história registra que no ano de 1769, a jovem Anna Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola dominical em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças nos domingos pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista, Robert Hakes, criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só podiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hakes agrupava crianças e adolescentes na rua todos os domingos. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidos à igreja para estudar a Bíblia,
conduta moral e ética. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maltrapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Mas a imprensa da época também comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Henriques. Por isso, Robert Henriques é conhecido como pai da escola dominical. John Wesley, desde os primórdios, falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que estas escolas dominicais são a instituição mais nobre vista desde alguns séculos na Europa e crescerão cada vez mais, contando que os seus professores e dirigentes cumpram os seus deveres. O livro de estudos desta escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra da verdade. A escola dominical é comprometida com a família, alcança desde crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, toda a família é abençoada pelo ensino da palavra de Deus. Quem estuda na escola dominical se forma e prepara para a vida em todos os sentidos. A escola dominical é o lugar de quem quer crescer espiritualmente. Desde bem cedo e por toda a vida, nós sempre vamos ter algo mais a aprender através da palavra de Deus, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. A escola dominical está presente em todos os continentes como a maior agência de ensino do mundo. Reúna sua família e venha. O domingo é mais legal na escola dominical. Amém. Como é bom conhecer a nossa história, a história que inspira, que nós possamos também ter esse desejo de aprender, mas também ensinar a palavra de Deus para crianças, jovens, homens, mulheres, para pessoas de todas as idades. E eu quero, nesse momento, acolher as nossas crianças, dizer para você, criança, que você também deve participar da escola dominical. Peça para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, avô, tio, tia, para que te chame no domingo de manhã, para que você não perca a escola dominical, que é feita com muito carinho para você. Nós vamos ouvir agora um louvor que canta a música da escola dominical, para que você, criança, também aprenda e também tenha essa vontade de aprender mais e mais da palavra do Senhor na escola dominical. E nós vamos agora, junto com as crianças, ouvir um louvor que diz assim, que domingo é um dia especial. Eu encontro os meus amigos na escola dominical. Que você, criança, tenha essa vontade a cada domingo. Nesse tempo nós não estamos podendo ir na escola dominical, mas a escola dominical está chegando até você. Então acorde cedo, peça para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, para o tio, para a tia, colocar lá o computador, o celular, a televisão, para que você possa assistir às aulas de escola dominical, que são preparadas com muito carinho. Domingo é um dia especial, eu encontro os meus amigos, as minhas amigas na escola dominical. Domingo é um dia especial, eu encontro os meus amigos na escola dominical. Domingo é um dia especial, eu encontro os meus
quero agradecer nossa irmã Vânia, que é a coordenadora da nossa escola dominical, que aceitou nessa noite estar compartilhando a palavra do Senhor conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida, Vânia, que você possa ser instrumento do Senhor para falar com a igreja nessa noite. Vamos ouvir com reverência a palavra do nosso Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E separei aqui um texto que está no Salmo 119, versículo 105. Enquanto vocês vão encontrando, quero compartilhar com vocês que esse texto, que esse versículo em especial, foi o primeiro versículo que eu decorei na escola dominical. Na época nós tínhamos esse costume, de decorar os versículos bíblicos. E esse foi o primeiro versículo bíblico que eu decorei. E gosto muito dessa passagem bíblica e a gente vai comentar um pouquinho sobre ela e mais alguns textos bíblicos também falando sobre a palavra de Deus. Então nós vamos orar e pedir que o Senhor nos guie e nos oriente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de ler a Tua palavra e de falar da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que aquelas pessoas que estão ouvindo, Senhor, elas possam ser alcançadas, Senhor, entender a importância da Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando nós lemos esse texto, e a primeira palavra que tem aqui é lâmpada. E hoje nós temos aí uma diversidade de iluminação, Então nós temos aí as lâmpadas quentes, as lâmpadas frias, deixa o ambiente mais iluminado, menos iluminado, E temos aí a tecnologia do LED, que são aquelas lâmpadas que iluminam muito bem. E quando nós pensamos nessa lâmpada, que é comparada à palavra de Deus, então nós certamente podemos aí associar que a palavra de Deus, ela ilumina, ela clareia, ela deixa o caminho mais fácil para prosseguir. Então, diz que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu aprendi que essa lâmpada para os meus pés, que nessa época aqui em que esse texto é escrito, eles tinham o costume de colocar uma lâmpada, não uma lâmpada como nós temos hoje, mas algo que iluminasse e a ponta dos seus pés e que eles pudessem caminhar à noite, visto que não havia iluminação pública naquela época. Então, por isso essa alusão a essa lâmpada nos pés, que pra gente talvez seja algo muito estranho. Apesar que as crianças gostam, daqueles tênis que tem a luzinha, gostam de ficar andando. Mas enfim, essa palavra é uma palavra que ilumina, que clareia as nossas vidas. E se nós formos lá para um texto que também é muito conhecido, em Oséias, foi o primeiro versículo que veio à minha cabeça quando a pastora me convidou para trazer essa palavra. Quero agradecer aqui a pastora Ruth. Esse texto é um texto muito conhecido, a gente costuma falar dele, principalmente a parte A do versículo, que é Oséias 4, versículo 6, que diz assim, certamente você já leu esse texto, você já ouviu esse texto. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que esqueceram da lei de Deus, também eu esquecerei dos seus filhos. Quando nós lemos esse texto, a gente costuma ler a primeira parte, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Então, a gente entende que ler a palavra de Deus, ela é princípio básico de todo cristão, de toda cristã. É o princípio básico.
Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso entender, para que eu não seja destruída. E aí a gente pode pensar aí em inúmeras formas de conhecimento e dessa destruição. Então, a gente pode começar com os conhecimentos acadêmicos, os conhecimentos escolares. A gente pode começar aí com esses conhecimentos. Então, a gente sabe que hoje as pessoas que não leem, as pessoas que não tiveram oportunidade de ir para a escola, então muitos deles acabam sendo destruídos de alguma forma, né? Porque não tem esse conhecimento. Então, a gente pode pensar no conhecimento, por exemplo, político, e quando eu digo conhecimento político, eu não estou falando de partido político, eu quero que vocês me entendam. Mas a gente precisa se posicionar politicamente nesse mundo, nessa sociedade. Assim como Jesus fez, nós não podemos deixar que a injustiça ela impere no nosso país. A gente não pode deixar que algumas situações que nós temos visto aconteça e a gente não faça nada. Então a gente tem que ter um posicionamento político, sim, e como cristãos e cristãs, essa falta desse conhecimento, ela acaba destruindo. Ela pode não destruir a mim ou a você diretamente, mas ela vai destruindo a nossa sociedade como um todo. E a gente precisa, sim, se posicionar. Quando a gente fala do conhecimento, nós chegamos aí no conhecimento de Deus, no conhecimento da Bíblia, no conhecimento das nossas doutrinas, no conhecimento da nossa estrutura como igreja metodista. Então, nós temos aí vários tipos de conhecimento. E quando nós não temos esses conhecimentos, nós podemos ser destruídos. Olha só que interessante. Antes de nós partirmos exatamente para o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus, eu gostaria de falar de um outro conhecimento que, diante dessa pandemia, acabou vindo à tona com muita força, que é o conhecimento científico. Até uns meses atrás, há quem diria que o conhecimento científico é uma bobagem, que não serve para nada, que a gente não deve gastar dinheiro com esses conhecimentos. E nós percebemos que o conhecimento científico ele é muito importante. É dali que sai as vacinas, por exemplo, de qual nós estamos aí aguardando ansiosamente, né, pela vacina para o Covid-19. Então, esses tipos de conhecimento, eles são conhecimentos também, que se nós não tivermos, nós também podemos ser destruídos. Mas aí eu quero trazer você para o pensamento aqui do conhecimento de Deus. E esse texto aqui, ele fala exatamente desse conhecimento. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, né? Então, a gente já estudou Oséias aqui na escola dominical. Se vocês quiserem lá dar uma olhada em algumas aulas da escola dominical anteriores, nós falamos um pouco sobre a vocação, né, de Oséias, o ministério de Oséias, que ele denuncia essa falta de compromisso com Deus, essa infidelidade com Deus. E nesse momento, até os sacerdotes, e aí eu abro um parênteses, esses sacerdotes aqui, eles não foram instituídos por Deus, né? Eles mesmos lá colocaram ali os sacerdotes que eles queriam, enfim, e que acabou realmente não dando certo. E esses sacerdotes também deixaram de fazer o que era para fazer, que era falar da palavra. Hoje nós, graças a Deus, nós temos pastores e pastoras com muito temor a Deus e sempre falam da palavra. Nós, como metodistas, nós temos esse privilégio de termos pastores e pastoras muito sérios e que falam da palavra e que a gente pode aprender a palavra realmente como ela é, com fundo histórico, com fundo bíblico, com fontes, enfim. Então, quando nós lemos esse texto e nós concordamos que o conhecimento ele é importante em tantas áreas,
principalmente quando se trata da palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer essa palavra de Deus e nós precisamos entender a lei de Deus para as nossas vidas. Quando nós lemos a palavra sistematicamente, e eu não estou falando de abrir a Bíblia em qualquer lugar, né? Como eu já vi algumas pessoas falando, né? Que vai falar da palavra e abre um lugar e começa a falar, né? De algo que talvez não se preparou, não leu, né? Não se colocou diante de Deus e fala exatamente aquilo que está ali no seu coração, mas que realmente não teve aquele cuidado de falar. Então, quando nós pensamos na lei do Senhor, pensamos na palavra do Senhor, nós precisamos ler com cuidado. E aí o meu convite a você, a estudar as Escrituras, né? E hoje nós temos a nossa escola dominical, né? Hoje é o dia da escola dominical. Foi o dia da escola dominical, nós estamos terminando aí o dia, mas é o lugar onde nós podemos estudar as Escrituras. É o lugar onde nós podemos debater aquilo que nós estamos na dúvida, de compartilhar aquilo que nós conhecemos, de entender por que a Bíblia ela foi feita assim, né? Como que ela surgiu, né? Por que nós estudamos a Bíblia, por que os livros eles estão formados dessa forma. Então, quando nós começamos a estudar a Bíblia sistematicamente, nós começamos a entender melhor o que Deus ele quer para nós. Então, quando nós lemos, por exemplo, o Antigo Testamento, tem muitos irmãos que não gostam de ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele é uma leitura mais densa, tem uma linguagem mais difícil, né? Então, às vezes as pessoas não gostam de ler o Antigo Testamento, a não ser os Salmos, né? Que é um livro poético. Então é um livro que traz aí as músicas que eles cantavam, né, na sua época, enfim. Mas é importante nós lermos e conhecermos a palavra de Deus lá de Gênesis até Apocalipse. E conhecermos de fato essa palavra. E saber que essa palavra, ela nos traz vida. Que essa palavra, ela muda, ela transforma as nossas vidas. Ela nos orienta para a vida. Então, nós temos aí muitos textos que talvez, se a gente ler isoladamente, a gente não vai entender. Então, por isso, há necessidade de nós compreendermos de fato as Escrituras. E quando nós vamos um pouquinho aqui para frente no texto de Oséias, no capítulo 6, ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. E aí aqui na Bíblia de John Wesley tem aqui os comentários dele, eu gostaria de ler como está escrito aqui, Conheçamos, né, que foi o primeiro verbo aí que nós lemos nesse versículo. Que adoração ele requer? O conhecimento de Deus será para nós a fonte de toda interação santa, justa e sóbria. Então, conheçamos, vamos conhecer a palavra. Vamos entender essa palavra, que esse conhecimento de Deus será para a gente uma fonte de interação santa, justa e sóbria. Prossigamos, né? Quer dizer, a gente não vai ficar parado, então a gente conhece, mas a gente vai prosseguir. Prossigamos por meio de diligente dedicação à palavra e às obras de Deus. Descobriremos na prática como Deus é santo, bom e fiel. Então, quando nós lemos, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse prossigamos, quer dizer, eu vou começar ali a fazer aquilo que está escrito aqui nas Escrituras e eu vou começar a conhecer esse Deus de fato, né, por experiência. É bom nós lermos a palavra e a gente tem as experiências aqui
de vários homens e mulheres de Deus. E tem algumas delas que a gente fica assim, impressionados, né? Nossa, como que Moisés, né, conseguiu ali diante daquele mar, o mar abrir. A gente fica imaginando ali, né, tantas situações, e nós podemos viver experiências maiores até que esses homens e mulheres viveram aqui na Bíblia, desde que realmente nós conheçamos e prossigamos em conhecer a esse Deus. E esse prossigamos seria eu começar a agir, começar a fazer aquilo que as Escrituras nos manda fazer, nos orienta a fazer, né? Nos manda é muito interessante, né? Porque a orientação, acho que ela é mais interessante nesse sentido, né? Porque a palavra nos orienta e cabe a nós decidir se nós vamos fazer ou não aquilo que a palavra ela tem para nos dizer. E quando nós conhecemos, né? Nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer esse Senhor, as nossas atitudes, certamente elas vão mudando. Certamente elas vão tomando um rumo em nossas vidas. Então, é interessante quando nós conhecemos essa palavra, e como eu disse no começo, né, nós conhecemos inúmeros versículos bíblicos que falam da palavra, né, no próprio Salmo, no Salmo 119, no próprio Salmo 119, nos primeiros versículos, tem um até que a pastora Filadélfia que gostava muito, e aí começa, né, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E como que eu vou guardar essa palavra no meu coração? Qual é a forma de eu guardar essa palavra no meu coração? A única forma de eu guardar essa palavra no meu coração é conhecendo essa palavra. Se eu não conheço aqui que Jesus, ele veio de uma linhagem, da linhagem de Davi, que ele tinha um propósito, o propósito era de trazer salvação a essa humanidade, que todos têm o direito à salvação, e que nós somos vamos dizer, os porta-vozes dessa nova mensagem, né? Os anjos queriam esse privilégio de falar do Evangelho, de apresentar o reino de Deus aqui na terra, mas esse privilégio foi nos dado, a mim e a você. E quando eu vou falar dessa palavra, eu vou falar desse Jesus, como que eu vou falar desse Jesus se eu não conheço esse Jesus? Eu conheço só de ouvir falar. Então eu conheço porque eu ouvi o irmão João falando das coisas que ele fez na vida dele. Eu conheço porque a pastora falou que Jesus fez isso. Eu conheço. Não, eu conheço porque eu li as Escrituras, porque eu conheço as Escrituras. Porque as Escrituras, elas falam exatamente o que Jesus fez, o que Deus fez através do seu povo, através dos profetas, através dos juízes. Eu preciso conhecer, né, a palavra do Senhor, e principalmente conhecendo essa palavra, como diz lá em Oséias 6, versículo 3, prosseguir em conhecer esse Senhor. E como aqui nas notas de Wesley, prosseguir é exatamente fazer o que o Senhor tem nos ensinado a fazer através das suas Escrituras. E através dessas ações, a gente realmente reconhecer que esse Deus é santo, que esse Deus é puro, que Ele quer de nós obediência, e tudo isso nós aprendemos aqui na sua palavra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a princípio ela parece difícil, a princípio parece que a gente está lendo algo que, né? Mas isso acontece com qualquer leitura.
Mas se nós não insistirmos em ler, se nós não insistirmos em conhecer essa palavra, nós vamos continuar patinando. Então alguém fala para nós, olha, você tem que agir assim, 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 senão você não vai para o céu. Mas está escrito isso na Bíblia? Engraçado, essa semana eu ouvi algo interessante, né? Algumas denominações meio que abominavam a internet, né? Então eu faço uma ressalva aqui, é claro que na internet também tem coisas muito ruins, mas algumas denominações tratavam como pecado mesmo, né? Não vou citar aqui, mas eu conheço algumas pessoas que são dessas denominações e elas comentavam sobre isso, né? Que era muito difícil e que agora essas igrejas precisam usar a internet, né? Para fazer seus cultos, né? Então ela fez esse comentário, né? Então agora a internet não é mais pecado? Por que eu trouxe isso para você agora? Porque a gente precisa realmente discernir o que é pecado e o que não é pecado. E a gente só conhece o que é ou o que não é se realmente nós conhecermos a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se eu pensar, né, na questão da internet, então, né, tudo me é lícito, eu posso usar a internet, mas se tudo que tem lá é lícito eu ver, é lícito eu comentar, é lícito eu passar para frente, né? Então a gente precisa pensar. E quando nós pensamos nessa questão, né, do pecado, a única regra e prática que nós temos de fé é a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia e nós conhecemos esse Deus que realmente nós servimos, então nós conseguimos olhar aquilo e saber se aquilo me convém ou não me convém fazer ou praticar. E é pela palavra, sempre pela palavra. Nós temos um hino, o hino 140, que é a palavra da vida, que fala que é fonte da celeste vida. Então as escrituras é essa fonte. Imagina você, nesses dias de muito calor, você chega na sua casa e não tem água nenhuma. Não tem água na geladeira, acabou a água da caixa, enfim, não tem água. Acabou a água do bebedouro, acabou a água, não tem mais água. E aí? Você vai sair em busca dessa água, dessa fonte de água. E aí quando você chega e consegue beber essa água, né, ela te anima, né, ela te vivifica, né, como diz o hino, né, vivifica o sem alento, né, nos dá ânimo, né, nós lermos a palavra e sabermos realmente esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós conhecemos de fato e de verdade. Então, nessa noite eu quero deixar para você que você leia esse versículo todos os dias da sua vida. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. E não esquecer do outro versículo, do versículo 4, 6, que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer esse Deus que é amor, esse Deus que é compaixão, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é justiça. Nós precisamos conhecer esse Senhor e que você possa aprender a cada dia. E eu quero convidar você a ler as Escrituras. Se você não entender, pergunta para a pastora. Pastora, eu li o texto tal, eu não entendi. Pode me procurar assim também. Vânia, eu não entendi, você pode me ajudar? Porque nós precisamos sim compreender a palavra, porque senão a gente acaba desanimando, a gente começa a ler, não entende, a gente precisa
de uma orientação. Então, pegue a sua Bíblia num lugar calmo, ore ao Senhor e comece a ler as Escrituras. Comece a entender o que Deus ele tem para você, porque Deus ele fala através das Escrituras. Nós falamos com o Senhor através das nossas orações, então nós vamos, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu te adoro. Mas o Senhor ele fala conosco através da sua palavra. Não tem outra forma dele falar conosco. Hoje nós não temos os profetas, né? Os profetas ali, eles ficaram ali no tempo ali dos profetas, então eles eram a boca de Deus falando ali com o povo. Hoje aqui, ó, boca de Deus aqui, ó. Você tem aí na sua casa, grande, pequena, você tem no seu celular. Olha que maravilha. Então antes você tinha que andar, imagina, você andar com uma Bíblia desse tamanho, né? Fica difícil. Então às vezes as pessoas tinham uma Bíblia menor para colocar na bolsa. Mas hoje você tem a Bíblia no celular. Olha que maravilha da tecnologia. Você pode ler em qualquer lugar. Com reverência ao Senhor, mas você pode ler em qualquer lugar. E eu quero convidar você a ter esse compromisso com Deus. Não é compromisso comigo, não é compromisso com a pastora Ruth, é compromisso com Deus, de ler as Escrituras, de conhecer as Escrituras. E vamos orar para que o Senhor ele nos dê esse desejo de conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer esse Senhor. Amém? Quero agradecer ao Senhor por esse privilégio de poder falar da sua palavra, que a sua palavra é a verdade para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos orar? Senhor, quero agradecer a Ti, Senhor, primeiramente pelo privilégio, Senhor, de nós termos a Tua palavra nas nossas mãos, Senhor. De poder, Senhor Jesus, ler no momento, Senhor, que for possível, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, o desejo, Senhor, a vontade, Pai, de estabelecer, Senhor Jesus, essa conexão contigo através dessa palavra, Senhor, que é a Tua palavra falando conosco. Senhor, nos dê, Senhor Jesus, a sabedoria, nos oriente, nos guie, Senhor, na leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu quero colocar, ó Pai, a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, que nesse momento estão ouvindo essa palavra, Senhor. Que essa palavra ela possa entrar no seu coração, ó Pai. E assim como no Salmo 119, versículo 11, guardo a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que cada uma, Senhor, possa sentir, Senhor Jesus, a Tua palavra no seu coração e possa guardá-la, Senhor, no seu coração, Pai. Para que a partir disso, Senhor, possamos ter uma vida realmente de santidade diante de Ti. Ó Deus, que o Teu conhecimento, Senhor Jesus, possa nos trazer, Senhor Jesus, vida, Senhor, e não o contrário, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela possa se cumprir nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida da Vânia, que Deus continue usando a sua vida de forma poderosa. Também pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada professor, cada professora da escola dominical, cada aluno, cada aluna. Você que ainda não faz parte dessa escola, não perca mais tempo, venha fazer parte dessa escola sem igual, como diz o nosso hino. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por este tempo de culto, agradecendo a Deus pelo seu amor e cuidado e pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, nós Te damos graças por essa noite preciosa, onde pudemos, ó Deus, Te adorar, Te louvar, Te glorificar, Paizinho, pelo Teu amor e cuidado, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, ó Pai, que tem nos alcançado, nos assistido por meio da Tua santa palavra.
Deus, muito obrigada pelo privilégio que nós temos de aprender mais e mais de Ti, ó Deus, nas nossas aulas de escola dominical. Que a Tua bênção esteja sobre a vida da Tua igreja. Ó Pai, se há pessoas que ainda não entendem, Senhor, a importância, Senhor, deste espaço missionário na vida da igreja, que o Teu Espírito Santo possa despertar para este compromisso pessoal para com o fortalecimento da fé. Senhor, vai abençoando cada lar, abençoe cada família, Pai. Abençoe, ó Deus, todas as nossas crianças, adolescentes, jovens, casais, pessoas de todas as idades. Que a Tua graça alcance cada lar e cada família. Abençoe, ó Deus, nessa semana, nos ambientes de trabalho, nas lutas, ó Deus, que cada irmão e irmã estará enfrentando, nas dificuldades, que o Senhor possa alcançar cada um e cada uma com a Tua misericórdia. Também quero clamar pelas pessoas enfermas. O Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Deus, cada coração. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades. Que o Senhor, ó Deus, entre com a Tua provisão, entre com a Tua cura, com a Tua mão de poder. Que o Senhor possa fazer milagres, ó Deus, em cada uma dessas pessoas que nós temos orado, dos nomes que são no nosso grupo de oração. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Continue abençoando os enfermos, fazendo cura, pessoas enlutadas, que o Teu Espírito Santo console e conforte cada coração. Pai, que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas. Nos dê uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana de alegria na Tua presença. E que a Tua bênção esteja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, meu irmão e minha irmã, e seja com o teu lar. Que essa bênção esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém, e amém, e amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Os preceitos do Senhor